Café Consciência, ou não? Estou errado? Eu acho que ele veio aqui uma vez, mas era com outros alunos também para falar da experiência. Então eu vou passar. Bom, agradecer aí a oportunidade dele estar. Vai estar aqui só uma semaninha e coincidiu de estar justamente agora. Obrigado, Steph. Está me ouvindo bem? Ok? Obrigado pela apresentação, e boa tarde a todo mundo. Eu queria ter escrito isso aqui em português, mas o laboratório precisa aprovar todas as apresentações, então tinha que ser em inglês para eles aprovarem minha apresentação aqui. Então, vou falar um pouco sobre o principal projeto que eu andei trabalhando lá nos últimos quase 5 anos agora. Então, não vou entrar em detalhes sobre a parte de não proliferação de material nuclear e outras coisas que eu andei fazendo também, mas que a gente pode sempre conversar depois no fim da apresentação. Eu resolvi focar em uma coisa só, para não ficar bagunçado demais. Então, como o professor antes comentou, eu fiz toda a minha educação aqui no UFG, mas em física experimental de altas energias. E aí, depois, quando eu fui para o laboratório, eu acabei movendo de física experimental para computacional. E ao invés de ser só neutrinos e raios cósmicos, ficou uma coisa muito mais... meu trabalho se tornou uma coisa muito mais generalizada. E todo esse trabalho ele começa com um ponto muito fundamental que quando o grupo me contratou lá, eles perceberam que eram as dificuldades computacionais que envolviam experimentos de altas energias pelos próximos 20 anos ou mais. E para eu contar sobre quais são as dificuldades computacionais, eu vou começar sobre uma breve ideia de como experimentos de partículas funcionam, como que a computação é importante para eles e depois aonde estão esses problemas e como que a gente quer resolver parte deles, pelo menos. Então, o que acontece para a gente estudar os constituintes elementares da matéria envolve, geralmente, começar com algum material, geralmente é hidrogênio que a gente arranca ou adiciona um elétron, começa a acelerar ele, e no fim a gente tem um feixe de prótons que acaba batendo ou com um alvo ou com um feixe de antiprótons, ou um outro feixe de prótons. Essa interação de quarks produz um monte de partículas, a gente coleta todos esses dados via eletrônica dos detectores, reconstrói isso e a gente faz análise de dados. Então, a gente precisa de computação para reconstruir, por exemplo, se você tem uma interação aqui e para descobrir alguma partícula, como um ômega menos aqui, você tem vértices e você tem trajetórias de partículas que são observados no seu detector. Então, você precisa de reconstruir essas trajetórias, saber qual é a energia delas, reconstruir os vértices, para você rebobinar a fita e ver, ok, então essa partícula tem que ter essa massa, por exemplo. Então, o workflow é basicamente, a gente acelera e coleta de partículas com alguma coisa, coleta os dados, compara os dados reconstruídos com a física que a gente prevê que deveria ser, e se a gente percebe alguma coisa que é diferente da teoria, você fez uma descoberta e você ganha um prêmio Nobel. Beleza. Essa é a ideia. Então, e todo problema envolve a parte de simulação aqui, que é o foco que eu vou falar aqui. Então, em um pouco mais de detalhes, a gente geralmente tem 2 tipos de workflows que acontecem em paralelo. Um deles a gente chama de online, que é o que acontece enquanto os detectores estão coletando dados. Então, o detector está rodando, a gente filtra o dado que a gente quer, esses dados são gravados. E na parte offline, que acontece depois, você tem uma combinação de simulação. Então, a gente simula, dada a física que a gente conhece, qual seria o sinal que esse detector vai produzir para alguma física que a gente está procurando. Então, se a gente está procurando, por exemplo, o decaimento do Higgs em 2 fótons, a gente vê qual seria o sinal da eletrônica desse detector caso o Higgs decaia em 2 fótons com a física que a gente conhece. A gente filtra esses eventos e a gente compara agora a simulação com os dados que foram coletados. A gente reconstrói as informações, analisa isso e a gente tem os resultados finais. A gente vê, ok, o que a gente esperaria da teoria, o que a gente vê no experimento, e a gente vê se tem alguma discrepância ou se tem alguma validação do modelo padrão. O problema disso aqui tudo é que quase todos os elementos desse workflow aqui, desse processo para chegar em um resultado final desse tipo aqui e publicar, é que cada uma dessas pecinhas aqui acaba sendo um gargalo na hora de você
fazer o seu trabalho. E um exemplo disso, que eu vou colocar vários outros daqui a pouco, é, por exemplo, começando com o CMS, que é um dos principais experimentos do LHC. Isso é um detector de 14 por 14 metros de tamanho. E isso aqui, por exemplo, é uma estimativa de quanta CPU é necessário até 2037, com o novo run do LHC, depois dos upgrades do acelerador. E que você vê que, se você tem dado o esperado de capacidade computacional do CERN, que é essa linha preta aqui, considerando um aumento de 20% anual de capacidade computacional por financiamento contínuo, e se você não tem pesquisa, sendo conservador de que eles não vão conseguir melhorar muito os algoritmos, isso aqui seria a quantidade de computação necessária para o CMS, dada a quantidade de computação disponível. E você vê que a gente precisa de mais CPU horas do que tem disponível no mundo na prática para o experimento. E você tem diferentes partes disso aqui sendo mostradas nessa tortinha aqui, onde simulação representa basicamente 15% do total aqui, que seria este pedacinho aqui simulando o detector, para poder comparar a teoria com o experimento. E o problema é que a simulação ela é importante não só para comparar com resultados experimentais, mas ela é importante até para você construir o detector, para fazer o design de como ele vai ser. Porque imagina um certo design para o detector e você fala, ok, então isso aqui ele vai operar, eu vou conseguir pegar o meu sinal bem desse jeito. Se eu mudar o design do detector, ele vai ter uma outra eficiência, uma outra sensitividade que a gente chama. Então, você pode, com simulação, você altera o design várias vezes até chegar numa situação final onde você fala, isso aqui é o que a gente quer, a gente vai construir isso aqui. Depois é importante para comparar com teoria. Então, o problema de falta de computação disponível está em todas as áreas da física de altas energias, desde física de colisor, que é o que acontece no LHC, até física de neutrinos, que é o foco aqui com o professor Ricardo, por exemplo. Então, Atlas tem um problema similar, isso aqui é um outro detector grande no LHC, situação muito similar, tanto que o plot até é muito parecido com o anterior. Matéria escura, por exemplo, você tem limitações, principalmente vindo da simulação de fótons ópticos, que vem de radiação Cherenkov e cintilação. Porque esses experimentos, incluindo os de neutrinos, eles dependem muito de física ótica. Uma partícula passa, ela deposita energia em algum material, essa energia acaba produzindo fótons de cintilação na região do visível. Esses fótons são coletados por alguma eletrônica, convertidos em uma corrente elétrica, e você consegue dizer, ok, alguma partícula passou aqui e depositou esse tanto de energia. Mas você tem que partir da simulação óptica para chegar até na simulação do sinal eletrônico que você pegou depois. E simulação óptica acaba sendo muito complicado, porque ela só existe para, pelo menos na maioria dos experimentos, você acaba usando muito dos workflows conseguem usar só CPUs. E produção de fótons de cintilação é um número muito grande. Uma partícula passando por alguns centímetros de um cintilador plástico vai produzir talvez 200 mil fótons. E agora você tem que transportar em CPU cada um desses 200 mil fótons. Então, a hora que você coloca em perspectiva que um evento produza, talvez em neutrinos, algumas centenas de partículas, mas agora você tem 15 milhões de fótons, por isso que acaba que 95% do tempo, no caso do LZ, por exemplo, que pesquisa matéria escura, é gasto apenas transportando física óptica. E isso leva a vários efeitos colaterais. No caso do LZ, por exemplo, tem um efeito onde eles perceberam que existe uma discrepância no filtro do sinal de nêutrons que eles pegam no detector, e o problema é que o sinal que os nêutrons deixam no detector é muito similar ao sinal de matéria escura que eles estão procurando. Então isso acaba sendo sujeira que eles têm que filtrar. E se eles não filtram bem, você vê que o erro deles na medida é maior porque eles não conseguem discriminar nêutrons de matéria escura. Então o erro é maior. E existe essa discrepância de 4% entre simulação e teoria, que eles não sabem de onde vem, mas com uma simulação melhor, provavelmente eles conseguiram entender o problema, consertar e talvez melhorar a incerteza na medida final deles em pelo menos 4%. O DUNE, por exemplo, que é o maior experimento de neutrinos que os Estados Unidos está construindo, custa agora, neste momento, o custo esperado dele para começar a operar em 2032 é 3,5 bilhões.
ele tem várias limitações, inclusive no próprio design dele. Isso aqui é o Conceptual Design Report. Então, é o report que define como que vai ser o design do experimento. E várias coisas que são colocadas nesse report envolvem... A gente não está incluindo eficiências do detector, porque a gente não consegue fazer isso ainda. E efeitos de física de segunda ordem, assim como outras coisas, envolvem uma comparação com uma simulação do detector, né, simulação de Monte Carlo, muito mais completa, e a gente não consegue fazer isso agora. E isso leva a certos efeitos, como, por exemplo, isso aqui é uma predição de medida da violação de simetria de carga e paridade. Isso aqui tem a ver com a simetria entre matéria e antimatéria no universo. E o ponto que eu quero colocar aqui é só que, por exemplo, para essas duas bandas aqui, onde essa parte azul rachurada, isso aqui é a incerteza de um detector e a incerteza do outro detector desse experimento. Diminuir a incerteza num dos detectores em 2% reduziria o tempo necessário de exposição em 55%. Então, se a gente tem simulação melhor, é possível que a gente consiga reduzir um pouco a incerteza em um dos detectores e melhorar drasticamente o resultado final do experimento, fazer com que ele consiga fazer uma descoberta às vezes anos antes do que originalmente era previsto. E se já descobriu, você consegue ter depois do mesmo tempo uma medida muito melhor para colocar lá nos parâmetros de física de partículas. Então, e vários outros experimentos, indo desde o CMS que eu comentei no primeiro slide até os experimentos, tem vários, estão todos basicamente no mesmo barco. Os dois maiores efeitos colaterais acabam sendo física eletromagnética e física óptica, que eu vou comentar um pouco mais em detalhes daqui a pouco. Então, como você tem essas complicações a gente não consegue simular esses detectores rápido o suficiente, ou capacidade computacional suficiente para fazer isso afeta toda a física pelas próximas gerações. E lá no laboratório existe a Oak Ridge Leadership Computing Facility, onde eles, desde muitos anos, andam sendo os primeiros do mundo em tendo o supercomputador sendo o número 1 do mundo, 5 em sequência já. Os últimos 3 foram o Titan, o Summit e agora o Frontier. O Summit foi desmontado faz 4, 5 meses. E um ponto importante aqui é que você vê que o Titan, por exemplo, tinha um pico de operação de 27 petaflops. Flops é número de operações em ponto flutuante por segundo. Então, quantos cálculos você consegue fazer por segundo? E você consegue ver que o Titan dependia 35% dos flops dele de GPUs. O Summit era 95%. O Frontier agora está em 98%. Quer dizer que mesmo o Frontier tendo uma insanidade de CPU cores, os GPUs são tão à frente dos CPUs que o pico de operação dele, 98% do total vem das placas gráficas. O que significa que se a gente conseguir utilizar esse nível de computação para a física de altas energias, a gente pode aumentar o poder de processamento desses experimentos em ordens de magnitude e resolver todos aqueles problemas que a gente comentou no passado. Então, no nosso caso, que a gente começou a trabalhar em 2020, é que as dificuldades significam oportunidades, e que a gente resolveu focar neste bloquinho aqui, porque ele é um bloco importante no total, quanto de computação você precisa, mas também porque existiam outros esforços já envolvidos, tanto na parte de geração de eventos, na digitação, na digitalização, na reconstrução. Então, esse era um ponto que ninguém estava fazendo nada ainda. E o código que é o state of the art, né, que os experimentos usam, é um código chamado GEANT4, que é CPU only. Ele só roda em CPUs. E é quase impossível portar esse código aqui para GPU, porque tem vários detalhes técnicos que o GEANT depende intrinsecamente, porque esse é o design, como que o código foi feito há 25, 30 anos atrás, quando foi portado para GPU. E tudo isso aqui torna basicamente impossível portar esse código para GPU. Então, a gente começou a escrever um código completamente novo, do zero, para complementar o GEANT, e talvez em 20 anos ele está talvez substituindo ele, que envolve a gente conseguir rodar o nosso código tanto em CPU quanto no GPU. Que, se vocês verem nos próximos slides os termos host e device, só para lembrar, host é o que a gente chama de código que está sendo executado no CPU, e device é o código que está sendo executado no dispositivo, que é o GPU.
Então a gente começou com esse projeto em 2020. Então esse projeto é um esforço entre várias instituições. Oranel é a instituição, a gente é a instituição que lidera o projeto. E como é um projeto, é um código que apenas transporta partículas pela matéria, a gente tem aplicações que vão bem além de física de altas energias. Eu vou falar um pouquinho disso em breve. É um código completamente open source, você pode só ir lá no GitHub, baixar ele, compilar, brincar com ele, interagir, colaborar com a gente é muito fácil. E, de novo, né, o nosso principal propósito era reduzir aquelas limitações que era muito claro no meio científico de que os experimentos iam sofrer ao longo dos próximos anos. E o fato de que a utilização de inteligência artificial e machine learning em diversos pontos das análises dos experimentos fazia com que isso naturalmente aumentaria a disponibilidade de hardware, de GPU, que seria útil para a gente. E como você vê na lista dos top 500 maiores do mundo, ao longo dos anos, a proporção deles, que depende quase exclusivamente de GPUs, foi só aumentando. Então, a gente pensou, isso aqui pode ser uma oportunidade onde não vai ser tão difícil conseguir a adoção do meio científico, porque tem vários fatores externos que estão ajudando a gente na prática. Mas o nosso código tem que ser extensível, se precisa de mais física, tem que ser fácil de adicionar. Ele tem que funcionar em qualquer tipo de hardware, tem que rodar em CPU, se aquele cluster não tiver. Tem que rodar em GPU, mas tem que rodar em diferentes placas de GPU, seja AMD, seja NVIDIA, seja Intel, porque senão começa a ficar complicado para os experimentos, que tem um monte de clusters, todos diferentes, com combinações diferentes de hardware. Eles vão falar, não, isso dá muito trabalho para a gente não vai utilizar. Então, gastar 5 anos escrevendo um código muito complicado e ninguém usa, não faz, né? A gente não quer isso. E tem que ser muito fácil de integrar com os experimentos existentes para adoção. E só para dar um pequeno parêntese, escrever código de Monte Carlo em GPU acaba sendo um processo bastante complicado. Porque o problema todo é que, essas partículas estão andando, se movendo pela matéria. Então você tem, por exemplo, um elétron atravessando essa cadeira, ela vai interagir com algum átomo, vai produzir ionização. Então você produziu um segundo elétron agora. Esse elétron vai passar por um núcleo vizinho, vai fazer um Bremsstrahlung e produzir um fóton. Esse fóton vai fazer uma produção de pares que vai produzir outras duas. Então você tem esse monte de efeito estocástico acontecendo. E significa que a cada vez que você criou uma partícula nova, você tem que adicionar ela na memória, num vetorzinho. Para a hora que você terminar essa aqui, você vai lá na memória, pega essa segunda partícula e transporta ela. Mas a alocação dinâmica em GPUs, ou seja, poder fazer um pushback num vetorzinho em C++, é muito ineficiente. Então a gente tem que trabalhar com alocação estática, como se fosse um Fortran da vida na prática. A gente define a quantidade de memória e tem que saber trabalhar com aquilo. Então esse é um problema. O segundo problema é o acesso estocástico, porque cada partícula tem um volume diferente, porque elas estão em diferentes lugares. Cada um está fazendo uma física diferente. Então, para física diferente, tem seções de choque em tabelas, em lugares diferentes na memória. Então, a gente tem que trabalhar para maximizar o modo como essas informações são colocadas, para que a maioria das execuções que estão acontecendo, as informações estão muito vizinhas umas das outras, para maximizar o uso da cache do GPU, ao invés de ficar usando a RAM, porque senão você tem que ficar movendo os dados da RAM para cache, da RAM para cache, isso gasta mais tempo. Divergência de threads é outro problema, porque cada partícula está fazendo sua própria física. Então, você vai ter uma partícula que está seguindo uma sequência de processos e uma outra fazendo uma coisa completamente diferente. E o problema é que em todos esses cores aqui de GPU, o modo como a placa funciona é que você coloca cada partícula ocupando um core dos milhares de cores em um GPU, mas agora você tem que colocar um pequeno bloco de código de execução e ele tem que ser aplicado para todo mundo. O que acontece é que, como esse bloquinho tem que ser aplicado para todo mundo, para ver se vai ser aplicado nessa partícula ou não, vai ser nessa ou não, de forma que depois que andou por todo mundo, agora a gente pode pegar um outro bloquinho de código e fazer a mesma coisa. Mas o fato é que todos os cores estão executando a mesma coisa sempre. O que significa que se você tem 5.000 partículas sendo processadas por cada um dos 5.000 cores, e o bloquinho de código que a gente definiu para rodar para todas elas, dos 5.000, vamos supor, 4.999 cores gastam meio segundo para rodar aquilo, e o último gasta 30,
todo mundo gastou 30, porque está todo mundo esperando aquele lá acabar para poder fazer a próxima execução do próximo bloquinho de código. Então, todas essas coisas envolvem um trabalho muito grande de engenharia de software para minimizar todos esses problemas. Então, a gente andou bem ocupado por muitos anos. Então, não precisa preocupar com essa parte de cima, que é financiamento, o que importa é a parte aqui de desenvolvimento e integração com experimentos. Então, assim, a gente andou desde 2020 fazendo toda essa parte de infraestrutura, gerenciamento de memória, gerenciamento de processos físicos, como que a gente aloca algum processo físico, alguma partícula, todas essas coisas, mais toda a física e mais todo o transporte dessas partículas pela geometria. E depois começamos a trabalhar com os experimentos colisor, matéria escura, neutrinos, e tem mais aqui que a gente tem planejado, vou falar um pouco mais para frente. Então, ao longo dos anos, a gente andou trabalhando com muita coisa para conseguir fazer esse projeto realmente chegar num ponto para ser útil. Então, hoje, que a gente está na versão 0.6 ainda, a gente tem capacidade de transportar elétrons, fótons, pósitrons e muons para a física eletromagnética. Então, envolve espalhamento Compton, espalhamento Coulomb, produção de pares, Bremsstrahlung, ionização, mais alguns outros processos. A gente está implementando física ótica, porque é um outro problema muito grande. Então, cintilação, espalhamento Rayleigh, refração, reflexão, absorção em superfícies. Decaimento de muon está quase lá, porque a gente vai ter um muon podendo ser transportado corretamente, decaindo e tudo mais. E tem algumas outras coisas que a gente anda trabalhando, como, por exemplo, fusão que é catalisada por muons, que é um certo interesse que o DOE, o Departamento de Energia, tem. A gente consegue adicionar essa física lá sem problema. A gente começou a trabalhar nisso também. E para integrar toda essa física de maneira fácil com os experimentos, a gente criou uma interface com o GEANT, porque todo mundo, como eu falei para trás, utiliza esse GEANT. Então, se o experimento já funciona, já usa o GEANT, a gente não quer que eles gastem meses integrando um código novo, que não sabe se funciona, que etc. Então, a gente consegue rodar dentro do GEANT, mesmo rodando o GEANT sendo dentro do CPU só. Essas partículas aqui, a hora que o GEANT produz elas são matadas no GEANT, vão para o nosso código, rodam em GPU, a gente devolve as informações delas, e aí o GEANT termina a aplicação. E aí você acaba tendo uma integração muito fácil. Com sorte, esse é o tipo de coisa que talvez em alguns dias você consegue integrar o nosso código e eles podem usar isso por anos. E à medida que física vai aumentando no nosso código, mais trabalho vai sendo feito no GPU. Então, para ter uma ideia de quão mais rápido fica rodar o nosso código em GPU, existem diversos problemas que a gente colocou, desde uma coisa extremamente simples, que é a vaca esférica no vácuo, né? É uma caixa com material único e pronto, até uma geometria realística, que é a geometria do CMS, o detector do CMS. Então, a gente consegue algo entre 2 e 15 vezes mais rápido, comparando uma placa gráfica, que seria uma NVIDIA A100, com 16 CPUs. Então, na prática, é um comparado com 16. Então, se fosse uma placa gráfica com um single core, seria algo entre 32 e 200 e alguma coisa vezes. E isso é comparando o nosso código rodando em CPU e GPU. Se for comparar o nosso código com o GEANT, a gente ainda consegue ter pelo menos uns 10 a 15% mais rápido só em CPU. Em GPU fica umas 300 e poucas vezes mais rápida, contando um single core. E para física ótica, a coisa fica muito além, porque, como eu comentei no início, você tem milhares de fótons sendo produzidos com uma partícula andando poucos centímetros em algum material. Então, isso aqui é um exemplo preliminar de produzir fótons de cintilação numa esferinha de argônio líquido. No GEANT, para produzir esse tanto de fótons, você precisa de, nesse probleminha, 580 segundos, no AMD EPIC. Rodando o nosso código em CPU já é 4 vezes mais rápido, mesmo só em CPU, e ele é 360 vezes mais rápido em GPU. Então, a gente espera que, adicionando física eletromagnética e física ótica, a gente vai conseguir várias centenas de vezes mais rápido do que o status atual na comunidade científica. Isso aqui é só um último exemplozinho antes de terminar, que é o resultado preliminar nosso, integrando o nosso código com o experimento Atlas, com o framework deles. Então, isso aqui é basicamente, o vermelhinho é o GEANT 4 rodando no próprio experimento do Atlas, e produzindo hits dentro do Tile Calorimeter, que é
uma parte interna do detector, onde os chuveiros eletromagnéticos acontecem. E aqui são basicamente só duas variáveis que representam quanto contagem de deposição de energia e distribuição dos hits, que é, se você tem um canal que apitou porque a partícula passou lá, a gente chama isso de hit. E a gente está tendo bons resultados comparando as nossas implementações com a implementação do GEANT, que está lá há 20 anos já. Então, tem bastante... Está bem promissora a coisa. Então, só para concluir o que a gente andou fazendo, a gente conseguiu, na prática, provar para o mundo que GPUs são úteis, mesmo em Monte Carlo, que era um problema que ninguém achava que ia funcionar e não era uma boa ideia, e que esses supercomputadores que existem, tanto nos Estados Unidos quanto fora, podem aumentar drasticamente a capacidade computacional desses experimentos. Como exemplo, o Frontier, que eu comentei ali para trás, ele tem da ordem de 37 mil GPUs. Se a gente conseguir, num workflow de algum experimento, um fator de 100, comparando uma placa gráfica com um CPU Core, seria esse computador aqui sozinho, teria o equivalente a 3,7 milhões de CPU Cores. Equivalente, porque a gente está só usando esse fator de multiplicação aqui. E a rede mundial de computadores do CERN, em 2017, tinha 500 mil cores disponíveis. Hoje, acho que é 1 milhão e pouquinho, mas assim, significa, o ponto todo é que a rede mundial do CERN depende de 1 milhão e pouco de cores, e só o Frontier teria 3 vezes isso. Então, a hora que você junta todos os supercomputadores que estão disponíveis e criar acordos formais entre instituições e poder criar alocação de tempo nesses supercomputadores, agora todos aqueles problemas, aqueles experimentos basicamente sumiram, porque eles têm uma ordem de magnitude acima de capacidade computacional que eles precisariam. Então, de longo prazo, a gente espera que a gente consiga fazer parte de, basicamente, de preferência, todos os experimentos de altas energias, desde colisor até neutrinos. A gente espera conseguir passar por todas as complicações burocráticas e técnicas para conectar a física de altas energias com todos esses supercomputadores do Departamento de Energia. A gente quer expandir o nosso código para ter mais capacidade física, então adicionar, por exemplo, física hadrônica, que é um outro problema bem complicado. E, inclusive, utilizar esse nosso código para outras aplicações. Por exemplo, o GEANT também é utilizado em experimentos de física nuclear, ele é utilizado em aplicações médicas, porque eles usam o GEANT para simular, por exemplo, PET scans, né, tomografia por emissão de pósitrons, então eles fazem pesquisa de design de PET scans usando o GEANT, e aí usando a nossa física ótica é muito mais rápido. E experimentos de fusão também dependem um pouco de física eletromagnética e ótica, então tem bastante espaço para crescer e, com sorte, em 10 anos a gente chega lá. Mas basicamente é isso. E aí isso aqui é basicamente a gente, mais as instituições colaboradoras que trabalham no nosso projeto e as colaborações indiretas que a gente tem até o momento, e é isso. Obrigado, Stefano, pela palestra. Interessante ver o que você está fazendo aí fora. Estamos abertos para perguntas, Café com Ciência. Perguntas? A implementação que você fez desses códigos foram em C++ ou em que? Em C ou Fortran? Porque são os códigos específicos, né? Para rodar em GPU... E as bibliotecas, que vocês construíram bibliotecas novas, certamente, e essas bibliotecas, como é que está essa... Você disse que elas são livres também, né? Sim. E eu gostaria que você comentasse também um pouquinho, que é para os estudantes aí, claro, do ponto de vista, a necessidade de você pensar, na hora que você vai fazer um código agora, de pensar como é que você desenvolve uma tarefa que você não tenha delays, que é fazer uma computação de alto desempenho agora, e tem implicações nesses casos, né? Claro. Então você tem que pensar, você não pode fazer teste de loops, uma série de coisas, e você tem operações que são mais rápidas do que outras, né? Multiplicação, divisão, como é que você faz isso, né? Se você fizesse um comentário rápido, porque às vezes a gente fala isso algumas vezes, opções de otimização também dos compiladores, né? Porque eu comentei uma vez num curso, e o aluno falou para mim que eu não sabia o que eu estava falando, que eu estava perdido. Não, eu vou falar um pouco disso, então.
Ok. Bom, o código inteiro ele é C++. Para rodar nos GPUs, você precisa de interfaces com as placas gráficas. Então, por exemplo, NVIDIA usa CUDA, AMD usa HIP. E elas são muito similares. Então, o que o nosso código faz, na hora que você compila ele, em C++ existe uma coisa chamada que são macros, e as macros são resolvidas em tempo de compilação. Então, macros, a gente criou pequenas interfaces para fazer as chamadas para as GPUs, que a gente meio que a gente envolve aquilo numa chamada que é imutável, mas como aquela chamada está acontecendo depende do hardware. Então, por exemplo, para copiar alguma informação da memória RAM do CPU para a memória RAM do GPU, tem, por exemplo, CUDA memcopy. Mas para AMD é HIP memcopy. Então, com as macros, a gente sabe dizer se, ok, quando a gente está compilando, o que tem de hardware disponível? É NVIDIA. Então, essa macro agora vai ser convertida para CUDA memcopy, ou a outra vai ser convertida para HIP memcopy. Então, a gente tem algumas interfaces que abstraem essas coisas. O usuário seria a gente mesmo, ou colaboradores escrevendo física nova. Eles não precisam saber nada disso. Eles colocam as macros lá e pronto, porque toda a parte mais de core infrastructure está tudo pronta. E você não precisa preocupar muito como isso move para o GPU, como isso move para o CPU, porque a gente tem essa interface que facilita a vida. Então, em C++ existe uma coisa chamada namespaces, que você separa funções em diferentes espaços para não ter conflito. Porque a função adição pode ter vindo de uma biblioteca ou de outra, basta ter o namespace daquela biblioteca ou daquela outra biblioteca e elas não se misturam, porque o namespace é um nome diferente. Então, por exemplo, nós, como a gente gerencia a memória, a gente tem um namespace que a gente chama de host, o namespace que a gente chama de device, e é isso. O usuário não tem que saber como fazer as coisas, inclusive a gente na hora de adicionar física, porque essa parte já foi abstraída com todo o trabalho da infraestrutura inicial. Então, isso é basicamente como que a gente faz as coisas. Otimização por compilação também é dependente do hardware. E, por exemplo, a AMD está bem para trás comparado com a NVIDIA em termos de computação científica. Então, a otimização de compilação em placa da NVIDIA funciona bem melhor do que com a AMD. Inclusive, debugar código com a NVIDIA é melhor, porque eles têm mais ferramentas para isso, do que com a AMD. A AMD ainda está chegando lá, porque a NVIDIA foi a primeira, né, a fazer o CUDA e todas essas coisas. Então, a parte de otimização de compilação é um pouco mais difícil, porque depende muito do vendedor na prática. Se eles não têm um compilador bom, a gente interage com eles. Como a AMD construiu o Frontier, a NVIDIA construiu o Summit, então a gente conversa diretamente com os engenheiros que desenvolvem o CUDA, desenvolvem o HIP. Então, se a gente acha alguma coisa estranha, a gente consegue falar com eles, ok, a gente vai replicar isso aqui, a gente vai ver se tem alguma coisa para melhorar, né, coisa assim. Então, isso ajuda. Mas a gente basicamente depende do trabalho deles para a eficiência de compilação funcionar, não é? Está de mãos atadas. Sobre a parte de pensar em engenharia de software e otimização e tudo mais, se você olhar a nossa wiki lá no GitHub, a gente tem uma descrição consideravelmente longa sobre quais são os padrões que você precisa seguir para colaborar, para adicionar alguma capabilidade, alguma coisa nova para o nosso código. E a gente segue à risca um conjunto de modernos de desenvolvimento de software. Então, o primeiro é que a gente minimiza a quantidade de funções que uma classe em C++ faz. Ela tem que ser pequenininha, ela tem que ter propósito único. Você constrói ela, você executa ela, você pega alguma coisa e é isso. A segunda coisa é que, então, tudo que a gente pode abstrair, às vezes tem um código fazendo uma coisa bem grande e a gente fala, não, mas esse bloquinho aqui, ele pode ser uma função, uma classezinha separada e é uma caixinha preta separada, mas ela foi testada isoladamente. E aí agora vem o segundo ponto, que é um negócio chamado unit testing. Quase todas as nossas classes, individualmente, tem uns que a gente chama de unit tests, e isso é uma biblioteca do Google. Basta você fazer apt, install, Google test, né, essas coisas. E aí o legal dessa interface é que ela cria uma interface
para você testar as classes que você cria. Então você não precisa sozinho criar um programa, criar um CMake list, um makefile para compilar esse programa, para poder testar se a sua classe funciona. O Google está fazendo tudo isso. Você chama a biblioteca do Google e fala, eu quero testar essa função e eu vou chamar esse teste de blá. Aí você fala, nesse teste eu vou colocar esse parâmetro e eu espero esse parâmetro de saída. Então, por exemplo, você cria uma classe que é área do quadrado. Aí você fala, constrói a classe com o valor do lado do quadrado. E a função área te retorna lado vezes lado. Então você vai lá e fala no teste, vou fazer um teste de lado 3 e eu estou esperando 3 vezes 3 igual a 9. Então eu estou esperando 9. E esses pequenos testes, onde você coloca esses números na mão, onde você sabe o que tem que ser colocado e você sabe o que tem que sair, são importantes porque à medida que você vai modificando o código, a hora que você tem esses testezinhos já prontos todos, você modificou a classe e recompilou. Rodou todos os testes, todos passaram, está tudo funcionando, porque cada caixinha preta dos seus 200 mil linhas de código, cada caixinha preta está fazendo o que ela deveria. Se você modificou alguma coisa que quebrou alguma coisa, um teste vai falhar. Então, uma coisa que é curiosa é que se a gente pega alguma pessoa que nunca viu o nosso código, a gente fala, adiciona algum erro em algum lugar e vamos ver quanto tempo a gente demora para achar. Geralmente a gente demora 2 minutos para achar o erro dele. Porque a gente tem várias centenas de código, de testes para comparar esses números. Então, se alguém vai lá e substitui numa função, sei lá, espalhamento computer, ele tirou um 2π por 1π. Um teste vai quebrar e vai falar, o teste tal da classe tal quebrou neste número. A gente, beleza. A gente vai lá. Outra coisa é que dentro das nossas funções a gente tem um outro design que a gente chama programação design by contract. É um design por contrato. Então, se você tem uma função que você começa a executar ela, mas ela tem algum parâmetro de entrada, a gente valida se o parâmetro de entrada funciona. Então, se o seu parâmetro de entrada tem que ser um double, mas ele tem que ser de 0 a 2π, não pode ser maior que isso, a gente vai lá e fala, verifica que esse negócio é de 0 a 2π. Continua andando. Se tem algum outro for loop que vai produzir algo e tem que ser um valor unitário, você produzir um vetor unitário, por exemplo, em alguma direção, isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. E lá no final, a hora que a gente chegou no finalzinho da função, a gente também verifica se o return da função, que é o resultado, está dentro dos parâmetros esperados. De forma que essas coisas de verificar acontecem só em debug, quando você faz a compilação em debug, porque senão é milhões de contas que são desnecessárias. Em release isso não existe, mas em release às vezes tem um segfault. Ok, compila em debug, roda. E como a gente tem essas verificações em todas as funções de todas as classes, o segfault vira, é esse assertion na linha tal falhou porque esse número é maior que 2π. A gente, o que a gente fez de errado agora? Mas a gente sabe exatamente onde aconteceu o problema. Então tem todos esses guardrails que a gente vai colocando, que à medida que o código vai escalando para ficar muito, muito, muito grande, ele não se torna uma coisa difícil de manter, porque tudo é modular, cada pecinha é testada. E quando a gente acha um bug que a gente nunca viu por meses, e é um caso bem exceção, bem limítrofe, a gente vai lá e coloca um testezinho novo, no caso limítrofe, e está lá. Um último exemplo para eu finalizar aqui, é que a gente, por exemplo, percebeu com esse tanto de teste que a gente tem, a gente percebeu que entre os Intel, Xeon, i7, i9, etc., e arquiteturas Silicon da Apple, os M1, M2, M3, a gente percebeu que eles truncam doubles diferentes. Porque teve os 2 códigos nossos que falharam na 20ª casa, e a hora que a gente viu o código assembly, a gente começou a olhar as coisas e falou, ok, a única coisa que explica isso aqui falhar no Intel e não falhar no Intel e falhar no M1 é porque o processador está fazendo a truncagem do double ligeiramente diferente lá no fundo. Então a gente tem, quando a gente chegou nesse ponto, a gente colocou uma funçãozinha que a gente que é um soft equal. A gente coloca um pequeno delta que está valendo aquela incerteza e beleza. Vamos passar para a próxima. Obrigado, Stefano. Uma pergunta rapidinha. Eu não entendi muito bem como você construiu aquele gráfico, que é o problema central que você estava alegando para resolver, mudando para GPU. Sabe esse daqui? Não. O que você mostrou que ia ter o problema. Esse aqui? Ou... Não, o gráfico. O gráfico. Peraí. Lá na frente.
Lá no começo esse aí. Esse aqui, por exemplo, né? É um deles, é um deles. A linha tracejada, pontilhada, tracejada, sei lá, essa aí eu entendo. Uhum. Não a azul, a cinza. Essa eu entendo, beleza. Beleza. Mas como você construiu a azul? Isso aqui não sou eu não, isso vem direto dos experimentos. O que eles fazem é que eles fazem o seguinte, porque o Atlas ou o CMS, né, porque o CMS tem um plot quase idêntico aqui também, né, mesma coisa. Isso, a mesma coisa. Mesma coisa, mas o que eles fazem basicamente é que eles sabem isso aqui é quando vai ter o run for, que é quando o novo run do LHC vai começar. Então tem muito mais prótons chocando, tem muito mais dados saindo. Então o que eles sabem é, dado a nosso framework já funciona, a gente já sabe como é, se a hora que chegar o run for, considerando que a gente tem que fazer muito mais estatísticas de Monte Carlo, porque tem muito mais estatística nos dados, a gente vai precisar rodar tanto mais eventos que isso aqui vai pular desse jeito. Tá, então, mas aí você tem que assumir que não vai ter uma nova tecnologia até 2037 e, mais do que isso, que eu ainda acho pior, que não vai ter um novo algoritmo. Exatamente. Então aqui eles assumem o que eles chamam... Mas qual a segurança? Minha questão é essa, na verdade. Qual a segurança que você tem que não vai ser inventado um novo algoritmo amanhã? Eu não tenho nenhuma. O que a gente está fazendo é que, ok, os experimentos sabem disso, a gente conversou com todos eles falaram pra gente, ok, a gente tem um conjunto de coisas mínimas que se não tiver, a gente não vai adotar o que vocês estão fazendo, não importa o quão rápido seja, porque não vai valer a pena pra gente. E isso aqui são várias assumptions, né? Tem vários asteriscos nos reports deles que chegam nesses plots que são realmente assim, a gente acha que o funding vai continuar assim. A gente acha que se for um R&D conservativo e falando com os desenvolvedores do Giant, falando, a gente vai melhorar o código um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente sabe que dá para melhorar 20% assim, eles conseguem fazer bota esses números na mão lá para fazer esse plot no meio, sabe? E aí esse aqui seria o aggressive R&D, também com um monte de assumptions, sendo assim, o céu mais azul e bonito possível, que seria, a gente vai saber. É isso aqui. Isso. Aham. Então, isso é uma questão muito mais burocrática do que a gente ter acesso ou não. Porque o que acontece é que a hora que você tem, para esses supercomputadores, você precisa de um acordo formal entre instituições para você poder pedir alocação de tempo. Você diz no Frontier. Mas a gente tem alocação de tempo para o nosso projeto, que é pequeno. Para o CMS usar, aí não é pela gente. A gente, por exemplo, há uns 2 anos atrás, a gente terminou o acordo formal entre a OLCF e o CERN. Quer dizer que agora já existe a burocracia, então para eles fazerem pedido de alocação de tempo para o Frontier, ou Discovery, que vai ser o próximo supercomputador lá em Oak Ridge daqui a 3 anos, a papelada mais chata já existe. Eles podem falar, a gente gostaria de alocar tantas node hours, e eles falam, ok, isso custa tanto. Quanto vocês precisam de espaço em disco? A gente precisa de tanto. E tecnicamente, lá numa coisa que a gente está considerando tentar fazer com os experimentos, e fazendo a ponte com a LCF e eles e tudo mais, é fazer, por exemplo, a LCF virar uma Tier 1 de um desses experimentos. Talvez o Atlas, talvez o CMS. E aí todos os petabytes de dados vão para lá, porque aí mover para o supercomputador e de volta é uma fibra óticazinha ali do lado, que é muito melhor do que mover pelo Atlântico, né? Ou de algum outro Tier 1 que vai ser no Fermilab ou BNL. E não é caro, porque tipo, se você perguntar para eles quanto de espaço você tem, eles vão perguntar quanto você quer. Porque é tecnicamente infinito. Porque eles falam, ok, custa tantos centavos por giga, ou alguns dólares por tera, alguma coisa assim, não sei o valor, mas é bastante barato. Aí eles falam, não, eu preciso de tanto. Eles, ok, a gente já tem isso, então beleza. Se precisar de uma insanidade, eles não, ok, a gente vai fazer o pedido das coisas, a gente vai instalar, e a gente, como existe um acordo e as horas já foram acordadas, já tem um alocamento de tempo e tudo mais, está tudo lá. Você tem o espaço, você tem as node hours, você tem o seu acesso às máquinas, etc. Então, tem todo esse processo que a gente quer lentamente ir construindo com todos os experimentos, com
Atlas, com o CMS, com o Dune, com o SBND, com LZ, com... E aí uma coisa... Só pensando em computação clássica, Isso, mas a gente nem sabe se a gente consegue fazer Monte Carlo num chip quântico, então. A não sabe se esse aqui vai funcionar, né? Porque tem que ter o mesmo tipo de saída dos dados, data. Então, assim. Mas tem o Quantum Institute lá agora, que eu interagi um pouquinho com eles, mas eu sei muito pouco do que eles estão fazendo de verdade no Quantum Institute Laboratório. Mas é basicamente isso, a ideia. E, de certa forma, assim, por mais que tenha a ideia da LCF, tem também o fato de que todos os experimentos têm um monte de instituições, de universidades, que têm os clusters menores, etc. Então, assim, o nosso foco não é só dar oportunidade para conectar com os supercomputadores, mas se eles já têm um monte de GPU com um monte de colaborador, vocês conseguem utilizar. E na hora que você faz uma requisição de um job em algum cluster, como o nosso código roda tanto em CPU quanto em GPU, eles não têm o trabalho manual de a gente tem que mudar essa flag na hora de fazer a submissão do job. Não, você joga lá. A hora que ele for compilar lá, ele vai ver o que tem e vai rodar. Às vezes, se for só CPU, vai ser 10% mais rápido, não fez diferença. Mas no que tem GPU, vai ser 10 vezes mais rápido. E aí ajudou. Mas é meio que transparente. Essa é a ideia. Bom, parabéns pelo talk, Stefano, e parabéns pelo trabalho nesse projeto. Duas questões bem rápidas. O primeiro é o schedule, né, o prazo, porque o Dune, como você colocou, 2030, já vai precisar intensamente, né, até antes. Então, como é que se isso está casado, né, com os prazos do Dune, que é um projeto do DOE também. E o segundo é que você vislumbra, pelo que eu entendi, eu acho que é isso, mas só para certificar, o usuário de Giant, uma vez que esse projeto esteja disponível, ele não vai sentir dificuldade nenhuma em usar as simulações desse novo projeto. Não, inclusive, vários exemplinhos de integração de programas que usam só o Giant, não é um framework complicado como um Larsoft, né, que tem um monte de peça extra, mas se for só, isso aqui é um aplicativo de Giant. As nossas interfaces com o Giant, se você está usando o Giant 11 para cima, que é meio novo, mas ele tem uns 2 anos só, a gente é compatível até 10.5, mas do 11 para cima especificamente, que tem uma interface que eles chamam de Tracking Manager, a nossa interface basta adicionar 2, 3 linhas no int main do Giant e inicializar o nosso código em 2 classes do Giant, que é basicamente copiar e colar do nosso exemplo, e tecnicamente o código já está funcionando. Então, assim, a gente quer tornar um negócio tão transparente que você fala para o estudante, não, eu queria que você tentasse integrar isso aqui. Com os nossos exemplos que já existem... É exatamente isso que eu estou pensando. Isso, exatamente. Que aí o estudante fala, não, eu gostaria que você tentasse integrar o Giant nisso aqui. Eles, beleza. E aí ele vai olhar a documentação, 1 horinha, ele fala, tá funcionando. Não sei como, mas tá, porque eles mandaram copiar essa linha, aqui, e eu já estou vendo agora os logs, né, no terminal falando initializing celerities, initializing device, sending particles to device, finalizing, e beleza. E para ele a saída continua igual, porque é o Giant que está fazendo o output, mas agora antes está falando, ok, deixa eu rodar, aí falar uma simulaçãozinha, deu 1 minuto. Ok, agora roda com celerities, que também é só ligar e desligar, você não precisa recompilar nada, é só ligar e desligar ele. Se você não quiser usar ele para comparar, validar, né, um Monte Carlo e tal. Então você desliga, fala quanto tempo demorou? Demorou 1 minuto. Aí liga, agora demora 30 segundos. Mas a saída é igual. E a ideia nossa é que a saída seja igual, porque validação é um negócio caro para os experimentos, né? Fazer a validação do Monte Carlo. Então, todas as informações de material, da geometria, tabela de seção de choque da física, tudo que a gente pega vem direto das tabelas do Giant. A hora que o código começa a rodar na inicialização, ele carrega tudo, a gente reconstrói isso tudo no GPU, mas as tabelas são as mesmas e os modelos físicos são os mesmos. Então a gente tem que ser estatisticamente igual. Não pode ser igual no número, porque o número randômico do Giant é só CPU. A gente precisa de um gerador randômico em GPU. Mas estatisticamente é igual. E uma coisa que a gente teve que trabalhar um tanto para conseguir fazer é conseguir reproducibilidade em GPU com uma semente específica. Isso também era um outro problema que ninguém achava que dava para fazer, por causa das divergências de threads e tudo mais. Do nosso projeto?
Então, eu coloquei aqui a linha do tempo. Basicamente, no ponto que a gente está... No ponto que a gente está agora, a gente está razoavelmente perto da versão 1.0, mas agora, com física eletromagnética e um pouquinho da eletromagnética de muons, e um pouco de física ótica, isso aqui já funciona, a interface de integração com o Jant já está lá, já tudo funciona. Isso já está tudo lá. O que a gente gostaria é ter um schedule chegar na 1.0 com EM, Optical, EM Muon e o decaimento do muon na 1.0, basicamente. E aí, à medida que isso vai andando para frente, a gente vai adicionando mais físicas. Mas a gente quer eletromagnética e ótica básica na 1.0, com a já interface com o Jant bonitinho. Mas a interface já funciona, então isso é mais fácil. A hadrônica está bem para frente, porque na hadrônica, tecnicamente, a gente não tem nem financiamento oficial ainda para ela. A gente faz parte do HAPCCI-2, que é um financiamento do Argonne. O Argonne que lidera é Center for Computational Excellence. Então, a gente tem um financiamento estável por 5 anos. Tem alguns outros financiamentos que a gente está esperando ver se sai alguma coisa. Mas, assim, e tem o SciDAC. Mas esses dois aqui, que são os mais longos, eles não incluem isso aqui. Mas a questão é que se alguém falar, a gente gostaria de colaborar para usar o programa de vocês, e a gente gostaria de adicionar física de nêutrons. Tranquilo, se você tem o tempo para fazer isso, bora trabalhar junto. E a gente gostaria de incluir essas coisas a gente mesmo à medida que a gente consegue mais projetos de pesquisa. Legal. Não entendi muito não, mas vamos aprendendo. Não é minha praia. Mas é muito interessante. Nós estamos já em cima do horário, pessoal. Então, a gente tenta acabar sempre 2 horas, mas a gente teve uma especial hoje, acabou atrasando um pouquinho, mas estamos dentro da nossa janela. Eu sei que o Stefano ainda vai estar aí, talvez para pegar um café, e vai ter que estar aqui para a gente tirar uma foto, pelo menos, né? Então, acho que vocês podem fazer uma pergunta para ele. Então, eu gostaria de pedir para todo mundo para agradecer ao nosso palestrante, né? E lembrar a todos que essa semana a gente teve um café consciência duplo, foi especial. Mas o nosso é quinzenal, isso quer dizer que semana que vem nós também temos um café consciência e semana que vem o professor Renato Pessoa vai estar falando para a gente de um artigo publicado na Physical Review Letters sobre polêmicos. Então não percam o café consciência da semana que vem. Guardo todos na semana que vem. Um grande abraço.